Saudações caros, para a sessão de hoje vamos ver a validação de dados de entrada. A validação de dados de entrada é uma função aqui do Excel, disponível no menu Data, conforme podem ver aqui. No menu Data temos a função Data Validation ou validação de dados de entrada. Essa função para que serve? Essa função serve para nós definirmos os dados que são permitidos numa determinada célula ou intervalo de dados. Por exemplo, estamos perante uma pauta, sabemos que a classificação mínima é 0 e a máxima é 20. Não deve ser permitido que nesta coluna que vai guardar as notas apareça lá uma nota 25. O que pode acontecer por defeito, se não for definida nenhuma regra, ele pode aceitar e o operador, por algum engano, pode digitar 22 e o programa vai aceitar. Okay? Então, há que definir regras para se permitir o intervalo de dados permitido. Se, por exemplo, temos uma coluna para guardar os números de BI, nós sabemos que os números de BI têm um certo comprimento. Okay? Então, quando se espera o número de BI, não se deve permitir um valor com mais ou menos que aquele comprimento que é conhecido. Okay? Então, voltando aqui para a nossa planilha, temos aqui vários dados. Já vimos aqui na coluna região, nós aqui temos essas regiões, temos aqui esses vendedores, temos aqui esses itens, quantidade e custo unitário. Vamos ver aqui alguns exemplos de como é que se aplica regras de validação de dados na coluna vendedor, coluna item e na coluna custo unitário. Okay? Sendo que para os demais casos a lógica é basicamente a mesma. Ok. Vamos explorar, antes de ir para a prática, um bocadinho aqui o menu Data Validation. Aqui temos, ao clicar aqui no Data Validation, temos aqui a primeira opção que é Data Validation, que é a opção que nós vamos usar para definir as regras. Voltamos para aqui mais um pouco. Temos aqui a questão Circle Invalid Data, que é usada para quando numa certa coluna que já foram definidas regras ou numa certa planilha tivermos dados gerados ou dados que não estão de acordo com as regras definidas, ele vai colocar um círculo para mostrar que aqui numa determinada célula alguma coisa não está bem. E temos o Clear. O Clear Validation Circle é para retirar os círculos que serão marcados através desta segunda opção. Vamos explorar aqui a opção Data Validation. Okay. A opção Data Validation é composta por três abas: a Settings, Input Message e Error Alert. Aqui no Settings, nós vamos definir a regra propriamente dita. Esta aba e esta são auxiliares. Okay. Então, aqui no Settings, temos aqui o critério de validação ou Validation Critério. Então, aqui no Allow ou Permitir, por defeito o Excel vem com Any Value, ou seja, permitir qualquer valor. É por isso que, por exemplo, aqui eu posso introduzir o vendedor Shell, por exemplo. Okay? Ele vai permitir, quando nós sabemos que o correto seria GIL. E para o Excel, GEL, assim como está GIL, como é corretamente, é completamente diferente. Quando se for a fazer a análise de dados, ele vai tratar os dados de forma diferente, porque são diferentes e, por consequência, vai trazer resultados errados. Aqui então temos Kelvin. Aqui pode escrever, por exemplo, Kelvin com Y, ou por algum engano pode acrescentar uma letra no fim, okay? Ou falhar aqui não incluir N, não incluir o I, aliás, conforme está aqui. Eu até vou deixar assim só para vermos como é que vai ficar. Estou a colocar isto erradamente de forma propositada, okay? Que é para nós vermos como é que isto vai ficar após a aplicação das regras. Vamos pôr aqui João, vamos ter aqui o O também, okay? Vamos deixar assim como está, estas células. Okay. O que nós vamos fazer agora? Vamos voltar para o Data Validation. Então, ele por defeito assume qualquer valor, conforme viram aqui nós alteramos os valores à vontade. Então,
Vamos aqui explorar as opções. Temos a primeira opção, que é o whole number, que ele aceita números inteiros. Aqui no whole number, temos aqui a primeira opção, que é between, no data, ou entre. Depois temos não entre, igual, não igual, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Ou seja, em função da regra que nós que teremos para essa coluna, vamos escolher a opção que melhor estiver de acordo com o pretendido. Se for aqui a opção between, por exemplo, teremos que escolher o valor máximo e o valor mínimo, okay? Que é entre. Ou seja, se fosse aquele exemplo das notas, o mínimo seria 0, o máximo 20. Okay? Embora eu acredite que não há nenhum estudante que é capaz de tirar 0, então talvez o máximo seria, o mínimo não seria 0. Além do whole number, temos aqui o decimal, que aceita aqui valores decimais. A única diferença entre esta opção e esta é que esta aceita valores decimais, este aceita valores inteiros. Pois aqui temos list. List, quando vocês, por exemplo, criam contas no e-mail, há uma fase que pedem para selecionar o país. Vocês clicam, aparece uma lista de países. Então aqui também a ideia é a mesma. Me parece esse ser o caso mais ideal para a coluna 2020. Aqui mais um pouco na prática. Depois aqui temos o date, aqui é para trabalhar com datas, ok? A diferença entre essas opções aqui e esta é que enquanto aqui é para valores numéricos, aqui é para datas, ok? Depois aqui temos time, também é para funções de tempo, ok? Das 10 às 20. Por exemplo, pode definir que, olha, aqui só se pode lançar dados no intervalo de x a y. Então, esse critério, escolheríamos o critério time. Temos aqui depois o critério test length, okay? Que está relacionado ao comprimento do texto. Nós sabemos, por exemplo, que o número de BI tem um certo comprimento, então seria um exemplo de aplicar esta regra. E por fim temos custom. Aqui no custom ele nos dá a possibilidade de explorar outras coisas que já não vêm aqui por default no Excel, ok? Conforme disse, as abas input e error são auxiliares, são para serem mais comunicativas. Aqui nós vamos ver um exemplo prático da sua aplicação daqui a pouco. Terminada essa fase de explicação geral da função Data Validation, vamos aplicar essa função aqui na coluna vendedores. Vamos selecionar os dados da coluna vendedores desta forma. Vamos aplicar aqui a nossa regra, ok? Mas antes, vamos usar a opção list. Temos que ter aqui listados todos os vendedores, ok? Eu prefiro fazer numa outra sheet, mas isso podia acontecer também aqui mais abaixo. Mas eu prefiro colocar aqui numa outra sheet. Os vendedores que nós temos aqui são Kelvin, João, Mário, Sorvino, Gil, Tomás, André, Judite. Vou copiar isto para aqui. Depois vou remover os duplicados. Aqui vou remover os duplicados manualmente, não usando a fórmula do Excel. Ok. Kelvin, João, Sorvino, vou apagar aqui, Gil, Sorvino está aqui repetido, vamos apagar, Tomás, uma vez, André, Judite, este esterado, aquele que nós escrevemos erradamente de forma propositada, e Judite. Okay? Penso que são esses vendedores, não temos outros vendedores. Okay. Então, vamos voltar aqui para a nossa coluna vendedores. Vamos selecionar. Será que temos Pedro aqui? Parece que não. Vamos acrescentar aqui Pedro, para que nós podemos extrair esses valores de forma
usando formas do Excel, mas nesta fase ainda é muito prematuro fazermos isso. Ok? Temos também o Samuel. Vamos introduzir aqui o Samuel. Nós podemos copiar tudo isto aqui e registrar, manter apenas uma ocorrência deles. Mário temos, sim. Pedro também temos, penso que são todos. Ok? Então vamos selecionar aqui todos eles. Então vamos aqui para o Data Validation. Vamos definir a regra. Nós queremos que ele aceite os valores constantes naquela lista. Ok? Então o nosso source é este. Ok? Então podemos clicar em OK. Então, ao vir para aqui, nós podemos fazer melhor aqui. Vamos aqui ter aqui a opção de apenas escolher dentro da lista. Ou seja, se esta planilha não tivesse já valores lançados, nós não teremos a opção de colocar valores diferentes destes que aparecem nesta lista. Como devem estar lembrados, há valores que nós aqui alteramos propositadamente. E como é que nós fazemos para identificar esses valores? Vamos aqui para o Data Validation e clicamos em Circle Invalidate. Então, ele vai mostrar aqui a nós quais são os dados que não estão corretos. Então, depois vamos ver aqui a que for a registração. Vamos escolher aqui a Judith. Ok? Judith. Aqui Kelvin. Aqui o Rui não foi incluído aqui nesta lista. Ok? Então podemos substituí-lo por Mário, por exemplo. Ou então podemos ir lá adicionar. Aqui é João. Ok? Ao gravar, todos os sinais de células com conteúdo não válido já desapareceram. Ok? Então, podemos aplicar o mesmo cenário para a coluna região e para a coluna apacador, porque todos tratam de valores do tipo texto. Ok? Mesma regra da validation, list e indicar essa é uma questão de vir aqui e listar todas as possibilidades. Ok, agora vamos ver o mesmo exemplo, aliás, um exemplo diferente, com valores do tipo numérico. Vamos fazer primeiro para a quantidade, que são valores inteiros, e depois para conjuntar, que são valores decimais. Ok, quantidade, vamos assumir que a regra diz que a quantidade mínima tem que ser de 0 e máxima de 500, por exemplo. Então vamos selecionar aqui a coluna quantidade. Selecionamos a coluna quantidade. Data Validation. Whole number, não é possível termos uma quantidade decimal between 0 e 500. Querendo, podemos colocar aqui o input message, introduza a quantidade. Depois já podemos colocar aqui, introduza a quantidade entre 0 a 500. Okay. Então, a pessoa logo aqui consegue ver que o valor que está sendo solicitado tem que ser de 0 a 500. E aqui no error, podemos pôr que a quantidade é válida. Então vamos colocar aqui como um texto, valor introduzido viola as regras definidas. Verifique. Ok. Vamos clicar OK. Aqui já tem valores.
Vamos tentar alterar um desses valores que está aqui para um valor, por exemplo, ao clicar aqui, ele já diz introduzir a quantidade, 0 a 500. Vamos tentar introduzir 600. Clicar. Introduzir, verifique. Tá. Clicando no retry, podemos introduzir um valor correto. Ou podemos voltar para o valor anterior, que é 75. Okay. Assim, ele aqui só aceita valores de 0 até 500. Para o custo unitário, a ideia é a mesma. A única coisa que muda é que aqui já vai ser decimal, ok? Between, mínimo, máximo. Por exemplo, o custo unitário mínimo são 2 e o máximo são 100, ok? Então, vamos aqui no círculo invalid date. Ele traz aqui todos os valores que estão abaixo de 2 e acima de 100. Okay. Depois cabe a nós corrigir esses dados, mas como eu não estou interessado em alterar esses dados, eu vou mudar a regra daqui, vou voltar a ser invalid. Okay. Para não perdermos tempo, já vimos qual é a ideia, para não tornar o vídeo longo. Okay. Então, ele só aplicou ali para uma célula. Vamos aplicar para todas elas. Ok. Invalid. Então, todas elas desapareceram. Então, esta é a ideia que está por detrás de Data Validation. Vocês podem aqui explorar as outras opções, por exemplo, Test Length, acho bastante interessante também. Pena porque nesta planilha não temos um exemplo para aplicarmos. O Date, Time, não tem diferença com o N-Value e o Whole Number, só muda o tipo de dados e é tudo. Bom trabalho.